Todos sejam bem-vindos à primeira edição do ano da Universidade de Ibabe. Eu sou Paulo Ibanco, estou aqui acompanhado pelo meu organizado, gestor da Universidade de Ibabe, meu doutor. Ok, Cláudio, obrigado, Cláudio Ibanco. Então, como foi dito, nós estamos a arrancar a primeira edição de 2026 da Universidade de Ibabe. O evento hoje que vocês fazem parte chama-se Análise Universitária dos Clássicos de Roberto Van Gogh. É um evento em que nós, Universidade de Ibabe, vamos a cabo o compromisso de analisarmos com pessoas das mais variadas áreas do saber, desde a psicologia, o direito, a literatura e a própria black music, para então entrarmos mais a fundo, mais ao detalhe, daqueles áudios feitos por rappers angolanos que merecem uma certa atenção e uma análise muito minuciosa e olhando para as outras áreas do saber que a cultura hip-hop, em particular o rap, consegue tocar. Para essa edição, nós vamos arrancar com um artista que eu, em particular, enquanto reitor da Universidade de Ibabe, tenho muito prazer em poder estar aqui com ele, porque quem me conhece a trilha que eu passei, o Mongolina sempre esteve em casa, está vendo? Porreiro foi o lema e continua assim. Infelizmente, por razões de alheia, a nossa vontade, a vontade dos nossos convidados, que fazem sempre parte do painel, estou a falar do Brown X, o Presunto de Saúde não está cá, e do Adelino Masvinga, também por razões de óbito que não está cá, e o Catarino Luamba, presunto acadêmico, está a estudar fora do país, não poderão fazer parte deste evento. Também temos o Simba José, que também é professor universitário em Angola e no Brasil, nesse momento está no Brasil. Não será possível termos ele cá. Mas o compromisso está marcado, faça chuva, faça sol, nós temos que arrancar de algum modo. E assim, hoje vamos ter o parecer, como sempre, da Universidade de Ibabe no que diz respeito aos álbuns de hemoglobina e de Nexel que vão ser aqui analisados. Deixa eu dizer que não vamos olhar os álbuns de A a Z, mas nós vamos dar a primazia para o artista poder também dar uma resenha dos álbuns em questão e depois, em função da conversa, de algumas músicas selecionadas por nós, vamos então conversar em torno disso. Temos aqui o doutor Martinho, que vai fazer a parte da análise da área da psicologia, e a Universidade de Ibabe, com base às análises do auto-web, vamos então também fazer o enquadramento dessas obras discográficas do nosso artista, que responde com o nome de TNXL. Por favor, uma salva de palmas para esse artista. Exatamente. Então, tens o microfone. Deixa mais uma vez agradecer a vossa presença. Normalmente nós começamos às 10 às 12, mas por razões do atraso do pessoal que muitos confirmaram a presença, alargamos, mas como isso foi suficiente, sinceras desculpas por esse atraso. Pois, começamos a falar o Tirané. Tirané, você? Bom dia. Boa tarde. Como é, irmãos? Primeiro. Estamos juntos. Ok. O Milton fez referência de informar quais os nossos critérios para a análise de um ou outro álbum, mas o Denexel, o hemoglobina, tem um impacto para o movimento de Ibabe em Angola muito grande. As pessoas, muitas vezes, nós não conseguimos perceber na altura em que estamos a viver, mas depois de um período a olharmos para trás, nós percebemos sim o impacto destas pessoas. E com o Denexel e o hemoglobina não é diferente. O EP Carnes, para as pessoas mais atentas, foi a primeira obra discográfica independente conhecida para o hip-hop em Angola. Não álbum, porque é um EP, mas foi a primeira obra discográfica independente. E o que acontece com isso? Quando os Hemoglobina lançam o EP Carnes, foi uma informação, mesmo que não tenha sido intencional, mas foi uma informação lançada para nós, praticantes na altura, de que é possível avançarmos
sem que seja pela Orion ou pela Rádio Nacional. Porque quase todas as obras discográficas dependiam destas principais produtoras. E nós contentávamos com algumas músicas soltas, algumas em cassete, mas quando nós vimos aquele álbum ou aquele EP, da forma que saiu, gravado, da forma que foi gravado, cada um de nós que pegou aquele EP conseguiu perceber, é possível fazer isso sem depender da Orion ou da Rádio Nacional. Então, The Nexel, muitos parabéns. Por favor, uma força de palmas ao The Nexel por isto. Agora vou saudar o Martinho. Doutor Martinho, deixa ver se este microfone está a funcionar. Ok, está. Então, doutor Martinho. Boa tarde, doutor Martinho. Boa tarde ao Bom Solar, senhor Cláudio Banco, bom solar a todos vocês, companheiros, compatriotas, senhores em política, mas consabidos do movimento de debate e o senhor reitor, sua excelência, Milton Casal. E o icônico breve de Nexel. Então, e aqui o fotógrafo também, né? E as manas também que estão presentes, pois embora estão numa conversa, mas depois penso que estou bem. Ok. Nós vamos começar mesmo pelo EP Carnes. Podia já passar para a música, mas não. Vou fazer uma análise resumida sobre o EP Carnes. O reitor fez referência de que nós, Universidade de Hip-Hop, também fizemos a nossa análise. E esta análise é baseada em 3 principais livros. Nós temos o How to Rap, o Born to Use Mic e o Book of Writing. São livros que nos ajudam a perceber as técnicas que são usadas para a composição de uma música rap. Estamos a falar desde a letra ao instrumental. Então, quando a Universidade de Hip-Hop faz análise de qualquer obra, ele vai buscar aquilo que são as informações constantes nestes livros e faz o seu enquadramento. Então, nós vamos ter um enquadramento transversal do álbum e depois vamos olhar para algumas faixas deste álbum. E o Milton já falou também. Nós vamos olhar para o EP Carnes, vamos olhar para Dentro e Fora do Meu Quarto e para Alegrias e Tristezas. O The Nexel é a nossa primeira vez a fazermos análise de 3 obras em simultâneo. Isto porquê? Porque o The Nexel teve participação direta em muitas obras consideradas, ou pelo menos enquadram-se em obras clássicas. E se nós tivéssemos que fazer análise individual de cada obra, nós teríamos que ter aqui o The Nexel no mínimo umas 4 ou 5 vezes. Então nós estamos a tentar resumir isso, dizer que o The Nexel teve a participação na produção de o Fogo Cruzado, aquilo é mixtape, foi a primeira mixtape quente, que foi mesmo Fogo Cruzado. Nós tivemos as mixtapes do Samurai, mas estamos a falar de uma mixtape que mandaram tiros para todo mundo. Então o impacto da Nexel não foi só com o EP Carnes, não foi só com a Alegria das Tristezas. A Wave tem o Mário Pinho, e eu ainda ontem estive a falar com ele, eu disse que um documentário sobre o Mário Pinho ou sobre o fórum, sobre o fórum, é algo que vai tocar em muitos pontos. Então nós temos aqui o presidente e está a escrever uma obra, já está escrita, já está fechada, o primeiro livro que vai contar a história do hip-hop em Angola. Então a parte do fórum, o convênio, e todas as pessoas que passaram por lá, se calhar deve resultar em um documentário ou em alguma outra obra qualquer. Mas nós precisamos, já que não conseguimos concentrar tudo ao mesmo tempo, ou explorar como deve ser grandes feitos, então nós precisamos prestar atenção para esses pequenos detalhes. Mas agora, olhando para o EP Carnes. O EP Carnes, da dupla angolana Hemoglobina, constitui-se como um texto literário musical de intervenção social
típico do rap underground, onde técnica, narrativa e crítica social se articulam de forma coesa. À luz do tal do rap, observa-se uma utilização consciente do flow funcional, com cadências diretas e pouco ornamentadas, privilegiando a clareza da mensagem, a métrica e a entrega vocal. Não buscam virtuosismo técnico extremo, mas sim adequação rítmica ao conteúdo, reforçando a urgência e o peso discursivo das letras. O beat atua como suporte narrativo e não como uma distração estética. Sobre o enquadramento do Bom News Mike, o EP afirma-se como um exercício de autenticidade e voz coletiva. As letras funcionam como testemunho social, refletindo experiências reais de escassez, desigualdade e sobrevivência no contexto angolano do pós-guerra. A escrita em primeira pessoa e o tom declarativo colocam o MC como representante de uma vivência comunitária, reforçando o rap como plataforma de denúncia e consciência social. Agora, essa parte que entra o nosso psicólogo. Nós estamos a fazer a análise de transversal. Okay? O que é que se tem a dizer sobre o EP? Antes de entrarmos para as músicas, vamos olhar com um detalhe mais pormenorizado. Ok, muito bem. Uma boa fotografia que o Cláudio apresentou. Dentro da área da psicologia, se deve chamar psicologia, se propõe a estudar a mente, comportamento, percepções, sensações. Numa visão antropológica, nós vamos encontrar o homem como produto do meio, como produto de toda a envolvência que vai ajudar a construir o seu sistema cognitivo, sua visão do mundo e sua intenção segundo sua visão do mundo, onde o mundo é uma realidade completamente idealizada, é uma representação abstrata, porque tem a participação, primeiro a participação do homem, e depois nasce o artista. Então o artista é um subproduto do homem, o artista é um parasito do homem, o homem constrói condições existenciais para o artista. Então, sendo assim, a EPK ela é construída na visão do homem e por uma sublimação que é entregar a responsabilidade de exteriorização e narrar ou reação às situações observadas ao artista. Então, nasce o artista, o indivíduo que liga-se diretamente ao id, que é a nossa componente inconsciente, onde encontramos todas as informações ligadas à ausência de lógica, à ausência de espaço e tempo. Mas pelo compromisso de consciência com a cultura rap e o compromisso do homem na sua veia cronicista, porque ele atua num cotidiano real. Então há necessidade da sua poesia, da sua poética ter um corpo mais prosaico e mais cronicista possível para que situe o seu ouvinte na perspectiva tempo e espaço. Então essa perspectiva tempo e espaço da EPK tem um espaço psicológico, mas tem um espaço social, um espaço histórico. É a consequência de uma consciência colonizadora, não é? Colonizadora, ou de um período de colonização europeia. Depois vai a época dos conflitos civil em Angola, de 1965 até 2002, que é a guerra de fratricídio entre irmãos, que acabam construindo o substrato do próprio homem, e depois oferece o artista para dar o seu parecer com estética, mesmo sendo uma estética que aparece na feiura, porque é pecar-nos, traz um ambiente sombrio, traz um ambiente de rock, metal, de punk, traz um ambiente mais ligado um pouquinho ao overcore também, o gênero overcore. Então, de uma forma grotesca, de uma forma muito sinistra, muito agressiva, faz passar essa informação para esse velho. Ok, obrigado, Martinho. Denexel, vai-nos dizer como é que se chega ao EP Carnes, mas antes disso vai fazer a retrospectiva do Denexel até o EP Carnes, ou a EP Carnes.
Boa tarde outra vez. Bom, deixa eu contar a minha história até chegar ao Carlos. Né? Yeah. Bom, na verdade, eu comecei a ouvir rap, acho que em 92, mais ou menos. 92, por aqui há 10 anos. Comecei a ouvir rap aí, mas foi em 95 que realmente interessou-me mais ainda, o que querer saber o que é aquilo, né? O estilo de música é este e tudo mais. Queria aprofundar um pouco mais, porque não era um estilo normal aqui para a banda. Não? As pessoas ouviam e até já havia quizombas, algumas quizombas e tudo mais com alguns trechos do rap. Mas ninguém sabia bem o que era aquilo, o que era rapaz e tudo. Então, procurei saber o que aquilo significava, o que era realmente na profundidade. Alguém explicou-me, chama-se rap, dentro de uma poesia. Esse alguém chama-se Major, Kim Major, um vizinho lá da banda. Até é meio conhecido no meio artístico, ele já foi diretor artístico. Foi agente, aliás, um cantor conhecido aqui da banda. Mas pronto, eles lá explicou-me e isso deu-me ousadia de buscar e procurar um pouco mais. Né? Aí fui conhecendo mais pessoas, fui conhecendo programas, como era do hip-hop, FM Expresso e tudo mais. E em 90, mais ou menos 97, comecei a escrever. Isso é o rap tem esse mambo, está a ver? Menos na nossa altura, acho que mesmo até agora. Quando começas a ouvir, aquilo vai. Vai gostando, depois já te vontade também de escrever mais. Não é muito como outros estilos de música, daqueles que eu tive contato mais próximo. O rap faz-te querer fazer também rap. Muitos continuam, outros desistem já naquela hora que vem não tem que mudar. E pronto, eu fui um destes que continuou e fui escrevendo, fui fazendo algumas rimas aí na sala de aula, onde estudava Muzinga, já tomava aí com alguns colegas. E depois no ensino médio, é que eu realmente comecei a ter vontade de gravar já aquilo que eu escrevia. E foi em 98, se não me equivoco, que gravei a minha primeira música. E como é que eu cheguei a essa primeira música? Conheço, quando eu estudava, eu estudei no Pleno Cruz Linda e ali conheci o Ermac. O Ermac era um dos membros da Wave Gang. Obrigado. Era um dos membros da Wave Gang, era um dos produtores. A Wave Gang era composta pelo Ermac, que era MC produtor, o Mac contrário, MC produtor, o Mr. C e o Ivan Terrível, que eram só MCs. Mas depois lá conheci o Ermac, conheci o Mac na altura, mostrei as minhas rimas e não sei o quê, e o Ermac disse-me, pô, tens que gravar a canção. Gravei, lembro que até era um som meu, que eram 2 versos, um dos versos eu cantava em inglês, eu nem falava em inglês, não sei como é que eu escrevi, que eu não mando até nem entender. Mas gravei um verso 16 bar em inglês. Hoje eu falo inglês, quero encontrar essa mulher, não tenho, quero encontrar essa música, mas para entender realmente eu escrevi. Mas pronto, já não tenho essa música, porque os ficheiros não incêndio que tive em casa e pronto, ninguém mais tem, já perguntava várias coisas. Pronto, gravei aquela música em 98 e ali fui tendo mais contato, estava mais próximo da Wave Gang e aí por finais de 98, 99, o Ermac viajou, foi terminar os estudos fora, Mr. C também, o Ivan Terrível também, então ficou só aqui na banda da Wave Gang do Mac. Lá fomos, saíamos, íamos para shows e não sei o quê, e aí decidimos, para quê? Esqueci de me dizer que nessa altura eu já estava na Wave Gang, ou seja, já pertencia à Wave Gang. E lá decidimos para não avançarmos, só os dois, com o Wave Gang, nem porque eu sou um membro novo,
e vocês já eram 4, um grupo já vinha, sei lá, de 3 anos. Não tem muita lógica eu entrar e avançarmos com o Webgame. Vamos mudar o nome, vamos. Ou seja, vamos mudar o nome, não. Vamos criar um duo e chamar uma outra coisa que não seja o Webgame. Lá chamamos Hemoglobina. Chamamos Hemoglobina. Em 2000, no ano 2000, lançamos, aí vem essa parte, lançamos o EPK. Como é que vem, o que é o EPK? E aquilo, como é que é o nome? Foi como Eu estava não falando do Fúrico. O Martinho, eu conheço ele mais por Fúrico, por isso eu estava aqui a lutar com o nome. O doutor Martinho fez um enquadramento muito bom no que concerne a parte da psicologia, da psicologia, daquilo que nós éramos na altura e que queríamos transmitir em papel na música. Mas é de lembrar que eu, pelo menos na altura, quando lançámos o EPK, eu tinha 18 anos, está a ver? Eu tinha 18 anos, o médio tinha 15. O médio é bom puto. Então, é mais ou menos para tentar se perceber que na altura nós tínhamos muita tendência de cometer erros. Ou seja, como é que nós temos isso que dizer tendência? Nós estávamos numa fase ainda de pouca maturidade, vamos assim dizer. Então, estávamos a tentar nos encontrar como seres humanos, como já adultos, né? Eu já entrar para a fase adulta, mesmo a transitar para isso, Então, estávamos a tentar nos enquadrar. E o que acontece? Dentro do rap, se tu não estiveres focado naquilo que queres fazer, tu sofres muitas influências. Tanto em termos de escrita, em termos de flow, e em termos mesmo de comportamento. Depois acaba por ser um comportamento. Né? Aquilo tudo que acontece dentro do rap, depois acaba por influenciar na forma de atuar, de se comportar na vida. E então nós andávamos com chunos, né? Da Infinite Crew, quem conhece sabe, Raftag, Patriarca, sei lá, andávamos com Abdiel, depois fomos conhecendo também o Latom e tudo mais, um pouco mais lá para frente, Bob da Sense, Polivalente, quer dizer, Dega, tinha muita gente, então era uma mistura de flow, de formas de viver, por exemplo, os chunos tinha uma forma, e aí está o Raftag, tinha uma forma que já que era o rancor, quer dizer, então nós estávamos tipo no meio de todos assim. E quem ouvir o EPK vai poder entender um pouco disso, tá vendo? Nós éramos putos, então estávamos ali, vamos ali, e mesmo a influência do rap de fora, né? Rap Tuga e tudo mais, mas nós já tínhamos aquela percepção que queremos fazer, vamos assim dizer mais diretamente, um rap interventivo. Tanto é que não fomos influenciados, por isso é que não fomos influenciados na altura como chamavam de rap comercial, o mainstream e etc. Nós queríamos fazer algo interventivo, hardcore, pesado, sombrio, quer dizer, queríamos estar no underground, não queríamos ser famosos, assim dizer, não queríamos ser figuras públicas. Mesmo puto já tínhamos essa noção, não queremos esse nome de exportante, queremos fazer boa música, que as pessoas, quem ouvir, quem alcançar, vai entender, vai ver mais putos, realmente tem algo a dizer. Então, lá foi isso, essas influências todas deram, e aquilo que, claro, nós já temos pretensão, ou já temos, pretensão de fazer, de seguir, que era o rap, que nós chamamos de Real Rap, deu o EPK. Todas as músicas foram concebidas dessa forma, produzidas de forma arcaica, gravadas também de forma arcaica, saiu também de forma arcaica, quer dizer, foi tudo muito arcaico, não havia tipo essa intenção de sermos os primeiros, ou os segundos, ou aqueles que fazem coisas que ninguém nunca fez. Apenas queríamos lançar, queríamos fazer, mas outras pessoas também ouviram o que nós temos a dizer,
ouvir a nossa música. Já saiu, gravamos tudo em diferentes estúdios, a maior parte das gravações foi em one day, quer dizer, não tinha softwares, ou pelo menos nós ainda não usávamos aqui na banda, não estava ao nosso alcance, sei lá, softwares para gravarem várias pistas. Aquilo era pôr o disco a tocar aqui com beat e do outro lado está gravado. Qual que direito? Aquilo, meu irmão, estás a dropar, está a gravar, se errou, ou vai no título da música, vai deixar sem um erro. E se ouvirem o EPK, vão notar que algumas músicas, era mesmo aquela de cansar, fica já assim, porra, também. Vamos gravar mais esse mão. E lá foi assim que saiu o EPK, em 2000. Ok. Antes de entrarmos para as músicas, o René falou de estar no meio com várias influências, e aí isso em algum momento determinou o conteúdo do EPK. Há um episódio, e esse episódio o René não vai ter como tirar da sua biografia, aquele freestyle do Night Rap. Queria posso comentar alguma coisa ou só depois? Deixa-me só terminar essa questão e depois vamos permitir então esta intervenção. Aquele freestyle do Night Rap bateu sobre muita gente, aquilo disparou para muita gente. Mas o que me deixou mais curioso, para além de serem pessoas que várias outras pessoas admiravam, estamos a falar desde Yannick, Fadamé, o pessoal todo apreciador do programa FM Expresso, porque Moisés Luiz e o que eles levaram também, mas ainda assim não vi, pelo menos eu não acompanhei na altura, alguma onda dos fãs destas pessoas ou apreciadores do programa a fazer uma espécie de boicote contra os hemoglobina ou contra a Nelson. Não vi, eu não percebi, porque hoje as pessoas compram guerras. Se aparece alguém e bife o Milton, automaticamente na minha lista vai estar recheado. Mas eu não consegui ver isto contra o Denença. Tens uma ideia de porque que não houve isso, porque que não houve pessoal sim, que não fosse dos atingidos no fogo cruzado? Estou a referir fãs das pessoas que foram atingidas. Ou houve alguma espécie de retaliação e eu não consegui ter acesso. Bom, eu ouvi pelo menos de uma, como disseste, eu citei muita gente nesse freestyle, muita gente, Leva, Esquadrão 8, Yannick, Dona Kelly, Fabionet, né? Você tem boa gente. Antes mesmo de falar disso, eu preciso que se perceba que, como disse, eu tinha 18 na fase desse freestyle, eu ainda tinha 18 anos. Aquilo foi no Night Rap, foi um pouco depois de nós termos lançado o EP. Eu ainda tinha completado, não tinha feito 19 anos. Essa fase da juventude, né, dessa transição da adolescência para a fase adulta, é uma fase, principalmente para quem está no tempo, é uma fase muito gás, muito fogo, tá vendo? Um gajo quer mesmo se afirmar, mandar barras e etc, tá vendo? Quer confrontar as pessoas, para ter mesmo um problema, não sei problema, mas é mesmo essa fase que cuia até problema. E um pouco também de buscar o seu próprio caráter e tudo mais. Então nessa fase eu decidi fazer isso. Primeiro não foi só em vão que eu decidi, quero ser famoso ou não. Foi porque essas pessoas que eu citei, no meu entender, prejudicavam o rap, prejudicavam o hip hop. Então a minha forma de mostrar descontentamento não é falar que eles estão a prejudicar o hip hop assim diretamente, é mandar barras, escrever e coisas. E confrontá-los numa música. E foi assim, foi ao Night Raps, Samurai convidou-nos, na verdade era mais para falar do EPK,
Mas tem aquela parte sempre que tem um para fazer freestyle, outro para uma cena, não sei o que lá, mandei aquele mamete, stream. Aquilo realmente foi grandioso. A única pessoa que eu notei que ficou super ofendido foi o Cleber. O Cleber chegou a falar no programa dele, na altura tinha um big show com SSP. É estranho que eu, com Big Nelly, é estranho que eu não citei o SSP nesse nome. Não sei porquê também, mas o Cleber tinha um programa, tinha um big show com Big Nelly. E ele no programa falou sobre esse mano, mandou-nos dicas, esses putos, malucos. Deu dicas e não sei o quê. E depois ouço também que havia um pessoal que curtia agora do fadamento da Dona Kelly, que é um pessoal do grupo muito conhecido aqui na banda, no Prenda, principalmente os Morreu. Ouvi que o pessoal desse grupo estava à minha procura, queria ver para me arrumar como deve ser. Mas como não era, quase ninguém conhecia o meu rosto, então na altura não me encontraram, não queria encontrar. Então foi as únicas reações que eu ouvi sobre isso. Mas o que acontece? Acho que naquela altura também não havia mídia, assim, dessa forma, mídia digital. A internet não era o que é hoje em dia. Então, um boicote direto. Nas rádios, nós nem estávamos preocupados em passar a nossa música passar na rádio. A única rádio que nós passávamos era a rádio LAG, 95.5, no programa era do hip hop. Era a única rádio que nós nos preocupávamos de levar nossas músicas para passar. E então, quer dizer, não sentimos nenhum boicote tipo espetáculos, os espetáculos também participávamos, era mais pessoal do underground e tudo mais, então não senti também, não sei se calhar por causa da fase que era, da falta de meios, né, ou seja, a internet ainda não estava tão evoluída, se calhar se houvesse essa evolução nas minhas redes sociais e tudo mais, já haveriam ataques e tudo mais, a zombarem, etc. Mas fora essas duas reações que eu citei, já não vi mais nenhum. Ok, vamos ouvir o comentário. Boa tarde, mais uma vez. Eu acho que eu vou começar mesmo desse episódio, né? Desse episódio do Night. Tenta direcionar o. Do Night Raps. Está melhor assim? Minha voz também já vem grande coisa. Eu acho que. Apesar que eu acho que você não sabe porque eu não estava no outro lado, eu estava do outro lado. Eu era daquele pessoal. Aconteceu uma cena daquele. Primeiro que nós estávamos a sair tipo, da primeira divisão que houve de rap comercial e rap, estava a sair. Porque depois que saiu o 99% de amor, foi aí que separamos o rap, tá vendo? Antes estavam todos juntos. Não tinha isso aí, estávamos todos juntos. Tinha os 10 com mais visibilidade e maioritariamente eram os da cidade que tinham mais condições para levar. Mas havia essa união, nos reuníamos no Belo da Gina, que era na manhã, nós vivíamos no Evangelho, tinha o pessoal do Palácio, o pessoal do Casenha, todo mundo se reunia, não tinha problema. Quando sai o 99% de amor, por inveja da nossa parte, imaturidade também, e todos nós éramos crianças. Na primeira da nossa fase, tinha os mais velhos, eu sou de 70 e tal, e de 80, nós estávamos nos 80, no tempo de 80, tinha os de 70. Esses já votaram na primeira eleição. Nós naquela fase, estávamos a fazer uma 18, 19, por aí. Então havia muita imaturidade. Nós não tínhamos nenhuma razão de atacar os espíritos ou de rotular. Então quando há essa separação? Então é para tipo, vocês ficam do lado, nós ficamos do outro. Mas não havia ninguém que teve a coragem do Denexel, tá vendo? De atacar bandegados underground, tá vendo? Tipo, você atacava o que? SSP. Zona aqui, de cantava, olha que não vai, tua velha que vai. Atacava esses daí. Um gadão atacou o SSP. E todo mundo bateu palma. Mas o Denexel atacou, os Wicca atacam, tá vendo? E é uma dica que aconteceu. O Cleber, quando viu aquele mal, ele falou assim, olha, o Cleber escreveu uma música para ti, uma resposta. E aí escreveu uma resposta, escreveu uma para ti, para o MCK, para o Duarte. Todos os que me falaram, ele escreveu. Depois também mandaram o
Luat e Carta aberta. o MC Capa mandaram para ver a escola. Carta aberta. Então o Cleber escreveu uma letra para cada um de vocês, nem mostrou. Só que o Cleber era um gajo muito avançado. Ele falava assim, porra, esse mundo é muito bom. Ele disse assim, porra, não, eu vou responder. Ela deixou de mostrar no MC Capa e nos outros, mas eu acho que não mostrou. E ele falou, esse mundo é muito bom. Tá vendo? E a resposta de quando tu eras bom, veio no EP dentro e fora, estava na Rússia na altura. Estava na Rússia. E ele disse, olha, tá vendo? É esse que vocês queriam responder. Pronto, tipo, foi assim que deu. Aquilo foi um consenso no meio dos old school que temos. Nós éramos old school, tínhamos pioneiros. Havia um consenso de que esse nega é fudido, tá vendo? Tipo assim, vamos só lhe falar assim, mas o Fadamento chegou a te encontrar, acho que tu chegou a te encontrar, ele quando veio parceiro bem escrevidinho, ele falou, pai, eu boto esse. E a Fadamento sempre teve ligação dali, porque ele era dali do Angola, depois tinha a pessoa ali do Prenda, então ele tinha aqueles grupos ali. Ele é que falou daquele, nunca tem algum poder fixe mesmo. Era aquela consciência de ser gajo fudido. E agora tinha, passando nesse episódio, na verdade foi isso, tipo, o The Nexel, para mim, era tipo, foi o melhor MC da virada da década, do milênio. Eu quando lhe vi a primeira vez foi no show do Full Times, ele com a Wave Gang, né? Acho que o refrão era a cada rotação que passa, nossa terra funda, não sei quando, quem nos vai parar, qual será a escapatória. Já tinham assim uma ideologia, depois cantaram só com o Ibra, meu filho, o Wave Gang, na fusão, então eles tinham assim uma dica, nós cantávamos ainda também, eu moro na brigada, numa casa, vai chegar assim, um gajo bem fininho no pau. Então nós tipo, era mesmo diferente, era uma coisa que não era comum para aquele meio, tá vendo? O SSP estava muito distante em termos de musicalidade, mas eles trouxeram algo muito diferente, tá vendo? Eles tinham flow, tá vendo? Nós cantávamos rápido, mas não tínhamos dicção. Eles viviam na cidade, e eles falavam bem, tá vendo? E aquilo cativava, então, essa transição, tá vendo? Quando ele cantava com, a primeira música foi Âmbito, né? Âmbito, não sei quanto, o Vula, Air Mac. Depois quando ele se isola com a Rubina, ficou ainda mais notável, ali era um grupo, tá vendo? O Ivo, sempre foi terrível, o Ivo, quando eles se isolam com a Rubina, ficou mais notório essa tipo, a craqueza do que, ou seja, aquilo foi uma sequência. O homem estava trazendo uma coisa nova. Então nós tínhamos duas coisas, ou aceitávamos, ou lutávamos contra ele. Mas só que lutar contra ele, estávamos a dar tiro nos pés, já lutávamos contra o TSP à toa. E havia mais um, íamos lutar com ele. Depois havia o MC Capa também, que pouco depois lançou o técnico Causa e Consequência. Íamos lutar com ele, então nós teríamos a ser canibais, sabe? E foi a ideologia, pelo menos, de não atacar o Brada nesse sentido. Porque o Brada era tipo, era o melhor daquela fase. E eu estou a falar porque eu estava lá, eu vi. Era o melhor em termos de liricismo, de competência, assim, tu podes ter uma letra muito boa, mas se você não consegue transportar isso, agradar, o MC tem que ser clever e cool, tá vendo? Tem que ser um gajo que cuia, senão vamos ser todos escritores, vamos lançar livros só, tá vendo? Para escrever vamos lançar livros. Então o Denexel, para mim foi o MC mais demorado da virada, apesar de toda aquela malta que se destacava ali, e era muito, havia aquela Mystical Minds, tinha assim, uma coisa também diferente, além do... Era boa gente naquela virada, mas toda essa gente era unânime que o Denexel era dos melhores praticantes de fazedores de rap naquela altura. Então o EP só foi tipo uma, digamos, como é que eu posso dizer, uma coroação daquilo que já se estava a criar, e a coisa foi andando e só foi melhorando até os anos de hoje. Desculpa lá, mas não dá muito. Ok, mas foi uma contribuição muito bem conseguida. Nosso amor, irmão. Vamos, ainda nem começamos. Mas vamos fazer a nossa primeira música. Deixa-me ter aqui. Haja pão.
Essa responsabilidade não é do vai aqui nos dizer que miúdo é que escreveu isso. A Japão é um rap narrativo de denúncia social, estruturado como um relato cumulativo de miséria, exclusão, trauma histórico e falência institucional. A música funciona como um inventário humano da fome, onde o estômago, enquanto metáfora, substitui o discurso abstrato e torna-se um sujeito político. De acordo ao Bon de Yuzmai, se fizermos um enquadramento de acordo com o Bon de Yuzmai, nós conseguimos ver que aqui no Japão o rap atinge a sua potência máxima quando o MC atua como testemunha social, não como um observador distante. Em Japão, a narrativa é construída a partir das histórias concretas, encadeadas e humanas sem romantização. Temos aqui o exemplo de um verso: depois de 12 anos morre de fome e é cobrido com a manta. Mais um pacato cidadão sem família para realizar um funeral. Aqui o MC representa a morte como uma consequência estrutural da fome, reforçando o rap enquanto registro de violência social invisibilizada. Muito trabalho e pouco combo. Pior, como irá sustentar a si, a mulher e os seus queridos putos. Este verso materializa o conceito do working poor, central no rap de consciência social, alinhando-se diretamente à noção do rap como documento social definida no livro Bon de Yuzmai. Tem muito texto aqui, o enquadramento de acordo com os 3 livros, eu vou pular aqui algumas partes, mas dizer que em Book of Rhymes a força lírica do rap reside na capacidade de transformar conceitos sociais em imagens simbólicas recorrentes. Nesta música, a metáfora central é clara e consistente: o estômago enquanto entidade pública. Temos aqui uma metáfora nuclear: respeita o corpo e o senhor estômago, cada vez mais furioso porque não lhe satisfaz e dando-lhe alimento. O estômago deixa de ser um órgão e passa a ser juiz, acusador e motor da revolta. Trata-se de uma metáfora orgânica, poderosa, coerente e repetida estrategicamente ao longo da música. Nós temos na música várias imagens sociais fortes: tristeza estampada no rosto de uma criança, mulheres e cotas. As crianças esfomeadas e moribundas estão desnutridas. Estas imagens cumprem a função descrita por Badu, no Bon de Yuzmai, para visualizar a injustiça, tornando impossível o ouvinte manter neutralidade emocional ao ouvir esses trechos. Eu vou mais uma vez pular aqui outros aspectos, porque senão vamos ficar aqui muito mais tempo, mas depois o Nexo vai ter acesso a estas análises todas. Todas as análises que nós fizemos aqui vão fazer parte de um livro, okay? Nós
periodicamente nós vamos lançar livros a cada fim de 6 análises. E esses livros vão ter esses enquadramentos que a Universidade de Hip-Hop faz, mais extensiva, não tão resumida, e claro, as contribuições dos nossos analistas. Então, agora, sobre o A-Japão, vamos ouvir o Dr. Martinho. Ok, eu só justificar que o A-Japão próximo aqui é um soluço. Então, tentar gerir entre o soluço e a reação. Primeiro, eu gosto de apresentar o perfil psicológico do grupo, baseado mesmo em hemoglobina. É uma proteína que tem a função de transportar oxigênio às células e tirar o dióxido de carbono para ser eliminado pelos pulmões. Dá-se a hemoglobina e penso que eles também fazem justamente isso. A música tem uma estrutura contista, o gênero continua a ser hardcore, é um drama psicológico, porque versa em tensões, tristeza, autoestima baixa, que o protagonista principal da narrativa nos conta. Tem uma dimensão psicossocial, por ser uma música episódica, consegue nos trazer fotografias, vídeos daquilo que é o cotidiano de um casal que, de alguma forma, ele acaba nos mostrando que há um arquétipo primitivo de homem-herói, homem, o provedor. O arquétipo é uma expressão que foi introduzida na psicologia analítica por Carl Gustav Jung, que foi, de facto, um psicólogo suíço. Ele tinha uma componente esotérica fora da componente científica. Então, o arquétipo é uma representação simbólica inconsciente que pode ser universal. Por exemplo, a figura que nós temos do nosso Pai, Deus, Jesus Cristo, heróis da humanidade, etc. Então, a mulher, a família, tinha nesse homem o herói, que hoje em dia conhecemos o homem como provedor, que é um inconsciente primitivo, quer dizer que o homem no Paleolítico, ou então no Neolítico, quando construiu as primeiras civilizações, o homem passou a ser aquele que tinha de ausentar-se de casa para ir caçar, pescar e etc. Então, a sociedade passa numa fase sedentária, mas o homem não era sedentário nessa época. Mas a mulher sim, por causa dos filhos, e também o cuidado de alguns animais, especialmente o gado, e o homem foi procurar resolver a sua vida. Então, é esse indivíduo, numa sociedade com uma determinada estrutura política de supressão, de opressão, não é? Tem de ir lutar para dar resultados credíveis à sua família. Então ele faz aí um contrato social que é um dilema da injustiça social, que é essa questão muito debatida pela questão esquerdista, não é? Direito à igualdade, acusa um governo que não consegue resolver as tarefas do Estado, por exemplo, educação, saúde, segurança e bem-estar. É a responsabilidade do governo sendo o órgão ativo do Estado, o executivo, para que execute o quê? As tarefas e, como sobretudo, vai servir o primeiro elemento de construção do Estado, que é o povo, né? Sendo o primeiro, ou o segundo, sendo o primeiro o próprio território. Então, fala de partido único também, já conseguimos ver aqui um cenário mais 72, se quisermos entrar bem no nosso contexto político e social, estamos aqui a falar do MPLA, que assume todas as rédeas do país, torna-se totalitarista, e aquele que define o rumo até individual de cada indivíduo, quer dizer, a individualidade que é algo indivisível torna-se coletiva e partilhável pelo sistema político. Há um verso que diz: já vi jovens a serem mortos. Então eu até também podia ir na luta, eu até também podia praticar a subversão, mas o que acontece é que eu já vi jovens a serem mortos. Em detrimento do teu exercício de cidadania, tu ainda és morto. Então deixa novamente aqui um patenteamento, não é? De que o sistema controla tudo e a minha voz não pode ser contra aquilo que é os interesses dele. Sendo uma música também cronicista no contexto político e econômico de Angola, a pátria do autor, e podemos analisar a EP Crônicas e essa música como um romance patriótico. O romance pode voltar-se para questões de amor à pátria, como um romance patriótico e nacionalista de quem assume as rédeas do seu nacionalismo e ganha a aspiração de praticar o meio da música. Então também temos uma dimensão funcional,
que eu já teria citado, que é essa luta sem arma, mas é uma autoestima baixa, vai lutar porque uma luta sem arma, tu estás sem munições, tu estás sem imunidades para lutar contra esse sistema de vetores. A dimensão da psicologia do desenvolvimento, que é a psicologia que acompanha o crescimento humano desde a fase de concepção, gestação até o seu nascimento, até o dia da sua morte. Então, eu consigo trazer aqui. Depois nós ouvimos que durante eu tinha 18 anos, de uma fase que ele andava com um rapaz de 15 anos. Né? Estamos aqui a falar de um adolescente de fase maior. E estamos aqui a falar de um jovem, que na verdade é pré-juvenil. Ainda traz resquícios da sua adolescência, mas entretanto, sua idade psicológica é completamente distal à sua idade cronológica. Ele não tem 18 anos. Psicologicamente falando, analisando essa música, de quem fez um respaldo político e social de um país e que também fez um recurso histórico para entender consequências. Então não é somente um jovem de 18 anos, podia ter 25 anos, mas a maturação 25 ou 40 anos ou mais. Então, isso. Então aqui é uma relação traumática do autor. De um lado ele vê a pátria ou o Estado como uma mãe e o bebê é. A dimensão da psicologia do desenvolvimento traz aqui uma relação mãe-bebê. E quando a mãe dá luz, a criança nasce, há o aleitamento e aquela acompanhamento. Então existe aí uma sincronicidade, existe aí uma cumplicidade indivisível entre a mãe e o bebê. Então o sentimento patriótico é: se eu fosse um bebê, e a pátria é minha mãe. Ainda que eu odeie, vou continuar a amar. Se eu preciso amar, porque eu odeio sempre a minha pátria. Então, na dimensão cognitiva aí da psicomatização, a Japão é: somos o que comemos. Recordamos Heródoto. Nós somos o que comemos. Porque até o que nós somos, fisicamente ou biologicamente, é resultado da alimentação. Porque nós também somos seres comestíveis para outros animais. Quer dizer, que nós somos presa a um animal felino ou qualquer outro. O alimento é a base da vida. Todo problema, no seu fundo, é biológico. Também dizia Jean Piaget, também foi um psicólogo suíço, e também trouxe grandes contributos para a psicologia epistemológica, psicologia cognitiva. Então, estou aqui a fazer o enquadramento psicológico assertivo, como deve ser a minha abordagem. Tenho aqui mais uma linha, que é a linha D, traz uma psicose provocada por situações sociais, porque ele fala: tendo uma esposa consiga, sem valores para o próprio caixão, mostra pobreza extrema, frustração, falta de inteligência emocional, no fundo do poço, crianças no fundo do poço. Então, isto quer mostrar que são consequências da pobreza extrema. A psicose aqui entra como uma condição patológica em que o indivíduo faz uma substituição da realidade com o que o inconsciente demonstra. Por exemplo, alguém que anda nu pela estrada há mais de 5 dias a fazer isso, como alguém que tende a nadar na estrada, interpretando que o asfalto é água. Então, esse é o nível de psicose, você substitui a realidade. Onde esse espaço que está aqui, eu posso ver animais, ao invés de pessoas. Então, ele fala que o indivíduo torna-se psicopata. E é possível a psicopatia se desenvolver por injustiça social. E eu fiz uma acusação gravíssima. Disse que a maior parte dos dementes, que vocês chamam de malucos, que andam na rua, é por situações sociais, é por má gestão da coisa pública, que frustras. E como finalidade, fiz aqui uma finalidade, o tenente seu, ele tem o papel de aconselhador psicológico. Ele faz um aconselhamento psicológico, porque acima de tudo é aconselhar algumas coisas e evitar as outras, para gerar novos conceitos de uma nova norma de conduta. Revolta à injustiça social, a exploração do estrangeiro vem, explora, depois vai embora e foge. A juventude aos revolucionários mortos. Traz uma consciência, vamos chegar mais tarde, que é de 77, 27 de maio, que é uma data icônica, que todo jovem que empreende uma consciência cívica ou revolucionária tem no seu mindset. E ele também carrega, um indivíduo de 18 anos, né? 18 anos, a dizer isso. Denúncia política como gestor de recursos financeiros. Grita então por uma nova revolução. Quer dizer, há que surgir uma nova forma de revolta. Acima de tudo, frases: pobre coitado, mudança de ação, luta por sobrevivência, mulher, filho como conto episódico de psicopata, é um drama psicológico, herói, fome, miséria, estrangeiro vem para Angola roubar, o governo sem política de Estado não consegue dar um outro tratamento a essa situação. Então,
algumas escolas da psicologia que eu pude fazer da música a Japão. Bom, tá? Posso avançar? Pois é, aqui ouvindo essa música, o Cleva tem uma parte que ele diz que somos filhos do samba, mas a nossa música é velha. Se nós olharmos para músicas como essa que acabamos de ouvir, conseguimos então perceber porque é que em algum momento o pessoal que faz parte da cultura hip hop não é bem-vindo. Jovens com 18, 15 anos conseguiram olhar para o país e ter uma radiografia, um raio-x que pode, em algumas outras geografias, entender que são pessoas que estudam relações internacionais, estudam política e outras áreas do saber, mas aqui são jovens que, com o ensino médio, com o ensino de base, conseguiram olhar para o país e conseguir dizer exatamente o que o país passava, continua a passar. Curiosamente, a radiografia que os rappers fazem nas suas músicas acaba sendo tão real e tão frontal que não somos bem-vindos a algum ponto. Mas é importante reter que, ainda assim, nós continuamos a falar, e essa música é dos anos, do princípio de 2000, estamos em 2026, mas ainda encontramos um texto atualizado. É algo de levantar a mão ou puxar a cadeira, sentar para analisar, porque não é normal que um texto que tem mais de 25 anos continua sendo atual no país rico e bebe, né? Ok, obrigado, Vitor. Existe alguma história que envolve a composição desta música? Já foi nos perguntar a data, vai ter que nos indicar quando é que foi escrito, para nós termos aí a noção da idade certa em que foi escrito. Vamos querer saber também quem esteve envolvido na produção, se ainda tem memórias quem esteve envolvido na produção, para conhecermos um pouco mais do Japão, para além daquilo que nos chega completo. Vou começar pela parte técnica da música, né? A produção foi toda do método contrário, mas eu tive como uma fonte de inspiração para escrever. Ou dei dica, nós dissemos, dei dica. Porque eu estava no Cubico e sei lá de onde veio, ficou na cabeça essa melodia, essa melodia que ele tocou. Ele tocou tudo, né? Esse beat não teve sample, não teve nada, foi tudo tocado. Quando tivemos junto, eu disse para mim, pô, tem um beat assim, tem um beat assim, tem mais ou menos as dicas, ele executou. Saiu realmente como me vinha à cabeça. Isso foi escrito em 2000, 99, 2000, quando disse tinha 18 anos. Mas eu hoje em dia analiso o seguinte, eu acho que não é de se admirar tanto que um jovem com essa idade, naquela altura já conseguisse escrever algo assim. Consegui escrever, se calhar, lá vem a parte da criatividade, lá vem a parte da inspiração, lá vem a parte de que tu foste feito para fazer algo assim como está feito, mas de ter já esse pensamento crítico, se calhar interventivo, não é muito difícil perceber. Por exemplo, nossos cotas, né, David Reis, todos estes, eram putos também, né, quando escreveram as músicas que escreveram, estavam também na casa de 19, 20, 21, 22, alguns se calhar estavam de 25, mas eram todos ainda putos, né. Mas, obviamente, que muitas das coisas que ocorrem ao nosso redor, naquela fase, estávamos a vir, ainda havia guerra no país, né, lá no interior, estávamos a vir com aquela de 92 aqui em Luanda, quer dizer, pobreza extrema, e tem muita coisa que nem adianta falar, porque o Marcos já disse
emocionante. Quando tu escreves uma música, um poema, sei lá, e uma outra pessoa vem e faz uma análise de tu nem sequer pensavas que aquilo está na música, tá vendo? Foi, sei lá, uma cena foi estranha. Até parece que não foste eu que escrevi. Eu escrevi, mas eu não penso mal. Quer dizer, eu escrevi isso, mas eu próprio não analisei que essa parte, que esse texto, que esse verso me transmitia isso às pessoas. E eu tenho músicas que lancei, né? Que as pessoas dizem, aquela música mudou a minha vida, tudo mais. Quando eu ouvi outra vez, mas o que eu digo aqui que ele fez mudar algo na vida desse rapaz? Mas lá vem essa mágica da poesia, vem a mágica da mente também e das palavras, porque nós usamos muito jogo de palavras, metáforas, sei lá, vamos brincando ali com duplos sentidos e tudo mais. E por vezes nós queremos só transmitir aquilo que pensamos, mas já está a transmitir outra coisa, já está a difundir outra, está a abrir outros horizontes. E é mais ou menos isso que o Marquinho e mesmo aqui o Hamilton fizeram, quer dizer, nessa análise, nem mesmo aqui o Cláudio também, quer dizer, foram muito mais a fundo daquilo que se calhar na altura eu quis dizer. Eu estava muito mais na altura daquilo de mostrar meu descontentamento, fazer uma denúncia social, né, de que as coisas não estão fixas, que precisamos melhorar, que há fome, que há muita gente no desespero, porque não consegue sustentar a sua família, não consegue sustentar os seus anseios, os seus sonhos, que alguém tem que acordar para isso, está a ver? Alguém tem que acordar para poder melhorar a nossa vida. E pô, estamos aqui 25 ou 26 já anos passados e a situação quase são as mesmas, com outras cores, né? Temos outras cores porque já vemos mais, temos aqui a entrada agora das Angomarques, Freixmarques e não sei o quê, mas ainda há fome, ainda há pessoas que ficam na rua, que esmola e tudo mais, então ainda temos muita coisa para resolver nessa parte que é muito sensível, porque estamos a falar do estômago, daí vem essas metáforas que eu usei no refrão. O estômago esse é o nosso patrão, tá vendo? Você não alimentar o estômago, ele vai mesmo fazer uma revolução aí. E é mesmo esse termo que nós usamos, tá vendo? O estômago está fazendo uma revolução, não sei o quê, tá vendo? Quer dizer, começa a dor, você não deve comer, então ele vai começar aqui a gritar. Você vai procurar de todas as formas para alimentar, tá vendo? Ou então faz parar, tá vendo? Porque depois também pode bloquear, né? Pode vir uma gastrite, pode vir não sei o que de doenças aí, que advém disso e depois acabar por morrer. Então é mais ou menos isso, a música foi feita neste ano de coisas que eu analisei. Eu cresci nos combatentes, cidade, né? Mas mesmo ali onde eu cresci, vivenciei muita pobreza extrema, e eu não ficava só nos combatentes, eu andava, tinha familiares de outras bandas, e mesmo dentro do meu currículo já tivemos situações desse gênero. Quer dizer, eu acho que principalmente naquela altura, se calhar agora não tanto, mas naquela altura, mesmo na cidade, também havia, muita gente está no preto, mas também está malho, meu. Está a ver? Está só ali no preto. Aliás, isso mesmo até agora, né? Nos quartitos e não sei o que, está ali bem enfadado, mas também está também no raço e tudo mais. Mas é mais ou menos isso. Eu quiser transmitir essa cena, isso me vem à cabeça, eu era jovem, era um jovem de 18 anos, mas que já via isso acontecer e já viveu isso há mais anos. Então consegui pôr isso em música. Ok, obrigado, Benedito. Vamos ter a participação do Wilder. Boa tarde a todos. Boa tarde, a moça que falou. Não sei se conseguem me ouvir bem, então Ok, na verdade eu gostaria de pegar essa vez. Primeiro, já felicitar aqui o nosso cota, grande mestre aqui do movimento.
Eu vim mesmo aqui porque eu gostaria de eu vi presencialmente. Eu estava no Chico quando lançaram a cartaz, eu disse: eu vou lá em Luanda para viver ao vivo ela falar sobre isso. Mas eu queria pegar essas duas deixas que você acabou de falar. Primeiro, a dimensão literária mesmo do rap. Há bem pouco tempo o Sulfurico fez aqui uma análise e você ficou concernado. Não era isso que eu queria. Naquele tempo, quando eu estava falando, não era disso que eu estava pensando, mas você chegou até aí. E você agora também acabou de demonstrar algo que eu tinha uma outra percepção. Quando você falava, grita então para uma segunda revolução. Longe de mim que você estava a falar que o estômago é que vai fazer uma revolução. Eu estava vendo, já havia uma revolução naquele contexto, talvez não foi suficiente, era necessário uma outra revolução. Essa é a dimensão literária mesmo da poesia, não sei o quê. E na verdade o que eu queria dizer? O poeta, o artista, ele quando está a fazer as coisas, ele está a pensar em si, está a pensar no contexto, não sei o quê, mas as pessoas que vão ouvir, as pessoas que vão ler, vão ter sempre outra interpretação. E vai ter um impacto na vida que o escritor, que o poeta, que o artista nunca imaginou. Quando alguém chegar, essa música tem um grande impacto na minha vida, você fica bem bloqueado. Como assim? Se eu estava a me divertir, tipo, tinha um grupo de rap que dizia, hoje ninguém acredita que quando eu estava a escrever essa música eu estava sentado numa salita, não sei o quê. As pessoas não têm noção onde é que ele estava, o que é que ele estava a fazer, mas as músicas acabam por impactar, as pessoas se identificam muito na letra. Eu, em particular, essa é uma das melhores músicas, né, que eu tinha ouvido neste ano. Esta é a primeira. A segunda intervenção que eu queria fazer é a respeito do conhecimento que o próprio Denetzel acabou por justificar, né? Para ele também não era algo muito extraordinário, porque David Zé na altura também já fazia a mesma coisa. E eu gostaria só de situar, e eu já disse isso em outras atividades da Universidade de Pop. No passado, sobretudo, as pessoas que estudaram nos anos 80, nos anos 90, eles tinham mesmo educação de qualidade. Os livros, inclusive, na capa ou na contracapa, estava escrito estudar é um dever revolucionário. E o Estado preparava as pessoas precisamente para serem gajos conscientes e para serem gajos revolucionários naquela altura. Só que quando o Savimbi morre, eles mudam. Inclusive, por exemplo, nos anos 90, eu era muito puto quando via a tua emoção, mas nos anos 90, você quando ligava a televisão, o boneco que você tinha ali era boneco do Rambo, boneco do Chico Norte, você queria ser como Rambo, queria ser um salvador da nação, não sei o quê. Quando o Savimbi morre, eles mudam, começam a dizer, me fiquei, amigos comuns, aí estragam totalmente, começam a destruir. Se você vê, por exemplo, os Hemoglobina, Conjunto Monguenha, Filhos da Laeste, naquela altura, o tipo de conhecimento que eles derramavam na música supera muitas teses de doutoramento que estão a sair agora da universidade, supera muitas monografias, estás a ver? As pessoas não pensam, não tinham muito acesso aos livros conforme nós temos, não tinham muito acesso à informação conforme nós temos atualmente, mas eles tinham educação de qualidade e a informação era valorizada. E quando o Dom Samu estava a falar que o Denetzel naquela altura era tipo assim, o rap do milênio que marcou essa transição. Eu trabalho com o Bruno, nós estamos a escrever um livro, o livro é do Bruno, nós vamos ajudar em algumas matérias. Tem uma parte que falamos do Denetzel, né? E o Bruno diz assim, olha, nós rompíamos todo mundo, menos no lado do Denetzel, tem um prédio do Denetzel, aí ninguém chega. Nós ultrapassávamos o prédio, tipo assim, todo mundo sabia, olha, vai se romper com aqueles daí, mas aí no prédio do Denetzel nem dá para passar embaixo, você tem que passar na outra rua. E eu falei, eu ficava assim, poxa, esses gajos sentiam, todo mundo sentia medo do Denetzel, não sei o quê. E como é que eu tive contato, por exemplo, com as tuas músicas? Eu já mexia no computador há muito tempo. E um belo dia alguém trouxe um computador para eu arranjar, né? Era bem puto, né? 2004, 2005, naquela altura eu já mexia no computador. E era computador de uma dama, tinha lá todos os álbuns, Carnes, aquela EP, não, a mixtape.
tristezas e alegria, eu disse, chefe, eu quero conhecer essa boa dona desse computador. Como é que uma mulher vai ter músicas desse tipo? Eu até hoje nunca encontrei, tá sabendo? Porque o velho dele é que trouxe o computador para eu reparar. E eu entrei já nos ficheiros, encontrei os álbuns, copiei todos os álbuns. Eu lembro uma vez você no Facebook disseste, olha, estou à procura eu disse, eu tenho todos os dois álbuns, se você quiser me dar som todo. Exatamente, então, tipo, quando eu tive contato com aquelas cenas, tipo assim, me despertou bastante. E eu depois estava morando no Chico, quando lançaste dentro e fora do meu quarto, não sei o quê, nós se fechávamos dentro do quarto para começar a analisar aquelas músicas. Nós éramos putos, mas estava dizendo, não, esse puta mesmo. Está no outro nível do pensamento. Eu sei que eu estou aqui para te prestigiar e agradecer aqui à Universidade Pop por esse momento, né, que é muito marcante também na minha vida. Ok, obrigado, Vitor. Obrigado, irmão. Eu lembro que uma vez escreveste para mim já, quantos anos, meu? Não vou te mentir, na altura que escreveste, eu estava aí numa situações complicadas e acabei não me esquecer. Foi no Facebook. Escreveste que tu parece que tinhas algo para apresentar, não sei se era na universidade ou no ensino médio, já não me recordo bem, mas tu querias alguma coisa de mim, acho que eram as minhas letras ou alguma coisa assim, tu querias fazer algum trabalho, né, para apresentar. Eu não sei como é que ficou isso, porque depois eu acabei mesmo por me esquecer, mas desculpa, agora vou pedir desculpa pessoalmente por isso, não ter apoiado. Mas nós depois começamos a falar, depois de 2 anos falamos, né? Foi quando já sabia que estava na Zuca e tudo mais. Depois, claro, toda aquela euforia que houve nos 15 mais 12 e tudo mais, o lugar ficou a saber, afinal é assim, né? Está aí. É confusonista aqui. Então, estamos juntos, já, meu irmão. Obrigado aí pelas palavras, né? Ok, Yeah. Vamos seguir para a segunda música do EP. Vamos ouvir Mar, Terra, Mar, que tem a participação do iconoclasta, a.k.a. Brigadeiro Macafrato. O exército soldado versado faz uma guerra de defesa contra a natureza. Vidas na envolta, sem certeza, viva a esperança. Tanto batalhão lá pelos ciclones, outra sem salvação imagina, batidas teremos dizem. O arrependimento da fonte da fé, o recheado de canto. O aquecimento global discutido da camada do ozono. Para os costos dominados, destruídos, eles consideram culpado a definição industrial e a caótica obsessão do trono. Dióxido de carbono luminoso livre na atmosfera. E dizem uma nova era, luta por horizontes postos na galáxia. Os longe cada vez mais próximo do fim. A agitação dos habitantes da Terra será equilibrada no arquivo. Um segundo de dilúvio, deixa as chuvas ácidas. Não haverá cápsula de salvação nem um eixo construído arcas. Inundações rudimentares, massas engolidas por remotos, casas de cabanos, arrastadas pelo vento da paz. Outra seca combate por intensa radiação solar, mas que é lançada para ninguém despedisse do produto alimentar. A espécie humana é como querer a vida dos donados. Não há como corromper a natureza brava, não há elementos antigos, terríveis. Houveres constantes a ver o excesso de combustão de uma terra fértil que encantasse com os investidas sem controles níveis. As naves criassem do deixou de estirar o sistema. Não é do sistema que sobrevive a invasão do tóxico. Tormentado com o tacho mundial que espera aproximar-se para tentar que o possível não se feche. Sacrificado terrestre, incrementado o movimento abaixo da fascinância da natureza cortada, esforço diabólica como festa. A carruagem preparada para uma viagem tentada sem vida, numa execução sem mandato divino. Deixar quase traçado o nosso destino. Destino homem que acompanha a sua função para beneficência e ignorantemente deixa menino. Cabos vivos, ensinados sobre sonhas, raios de governo, sachas, calos moscas, guiados por códigos, lança-foguetes, construção de trópicos, aeronautes, termos. Ok, uma forte salva de palmas para o análise da Universidade do Estado. Mar, Terra, Mar é um rap eco-apocalíptico, onde a crítica social se funde com a crítica ambiental, científica e civilizacional. A música projeta um cenário em que a humanidade, incapaz de conviver com a Terra, passa a cogitar a fuga, mar, terra, mar, revelando a falência ética do progresso moderno. Diferente do Japão, esta faixa atua no campo de advertência final. De acordo
O Bono e Use My, esta música nos traz consciência, testemunho e alerta civilizacional. O rap atinge maturidade quando MC assume o papel de profeta secular, alguém que não prevê o futuro por misticismo, mas por leitura crítica do presente. E vamos pegar aqui alguns versos de exemplo. Um exército de soldados adversários para uma guerra de defesa contra a natureza. Aqui estabelece o eixo central da música. A humanidade travou uma guerra absurda contra a própria natureza. Não há como corromper a natureza brava, não há lamentos e gritos. A natureza surge como força moral superior e imune à corrupção humana. Temos vários outros versos, mas se olharmos para aquilo que nos diz o Book of Rhymes, nós conseguimos observar nesta faixa várias metáforas científicas, imaginários apocalípticos e um léxico técnico. Em Book of Rhymes, a força lírica não está apenas na rima, mas na escolha consciente do vocabulário. Marte Ramar distingue-se pelo uso do léxico científico, ambiental e tecnológico pouco comum no rap comum. Metáforas centrais: guerra ou natureza. Caso guerra de defesa contra a natureza. Inversão poética poderosa não é a natureza que ataca, é o homem que se defende de algo que nunca o atacou. Nós temos várias outras jornadas, eu vou pular aqui já para o How to Rap. How to Rap, se formos olhar para o flow, é um flow contínuo e denso, com poucas pausas, exigindo a atenção ativa do ouvinte. Este tipo de flow é descrito em How to Rap como adequado para faixas de conteúdo pesado e informativo. Nós temos na faixa clareza e complexidade. Apesar do vocabulário técnico e imagens complexas, a linha argumentativa é clara. Com relação à estrutura, não há um refrão tradicional, a música funciona como um relatório, um manifesto e um aviso final. Okay? Agora, nosso psicólogo, Dr. Martinho, por favor. Ok. Depois dessa grandiosa intervenção, uma perspectiva mais literária, existe um forte casamento da literatura e da psicologia, porque a área fundamental de produção da arte é o inconsciente. É a área primária, porque é lá onde a liberdade autoriza qualquer um ser omnisciente de palavras que serão emprestadas por outros inquilinos que são, na verdade, um conjunto de arquétipos do indivíduo. Então, o perfil psicológico dessa música é uma música de psicoambiente densa, é muito ambientalista, uma música voltada ao ambiente, constrói-nos imagens, entramos para um cenário completamente obscuro. Então, ela, na dimensão da psicanálise, faz uma substituição encarando como elementos simbólicos apenas, onde mar é o id, ou inconsciente, terra é o ego e Marte é o super-ego. Já aqui fazer uma introdução do que é justamente ser um super-ego, que é um super-ego. Na verdade, o super-ego é aquele que tem a identidade social ligada a situações de voto, a moralidade, certo e o errado. É a voz da razão, posso assim dizer. Aquela voz está sempre consigo a aconselhar quando faz uma coisa negativa e não te deixa dormir, ou alguma coisa positiva e quer fazer sempre um comentário. É aquela voz que não se cala em nós, que não somos aquela voz. Aquele deve ser o indivíduo dentro de nós, que a todo tempo nos acompanha. E a prática de meditação é calar essa voz. A meditação é a ausência de consciência e conciliação com o inconsciente, que é o estado que todos atingem por questão de drogas, né? Em situações psicoativas, o indivíduo passa para uma transe alcoólica e fica em presença do meio que ele próprio deixa de ser uma realidade. Então, a terra sendo o ego, é esse indivíduo que constrói essa personalidade de interação e que assume que existe, mesmo havendo o id para contrastar o inconsciente, que é justamente o mal. Então, há uma descrença religiosa de salvação nessa música, fica bem patente nas estrofes do Benexel e do Iconoclasta, há uma descrença de salvação. É uma música de introspeção, de ciência, escatologia e ufologia. Eu, como sou leitor de ufologia e pesquisador, que é vida extraterrestre, os extraterrestres virão, vão nos invadir. O Iconoclasta deixa patente isso na sua estrofe.
E tem uma dimensão científica, porque acima de tudo, há a ecologia, né? O estudo do ambiente, ecossistemas e etc. Parece que não é uma música que traz o Gestaltismo, que é uma escola da psicologia que iniciou no século XX, na Alemanha, que defende o todo, defende a forma do todo. Não olha as coisas em sua individualidade, mas olha no todo. Então, eu prejudicando uma formiga, eu vou prejudicando um ecossistema. Eu se matar, por exemplo, uma aranha, eu vou me prejudicar com os insetos, outros insetos que são presas da aranha, vão circular em minha casa. Então, não trata-se de você atacar uma, mas de atacar o mundo a todo. Há um mecanismo de defesa, começando com a chave de Excel, que eu fiz assim, se a separar para reação aos pontos. Há uma introspeção do mito do homem contra a natureza, degradante por reação aos maus tratos do homem, que é uma luta clássica e lendária em todas as civilizações da antiguidade. Existem todas as civilizações, grega, egípcia, da Suméria, Pérsia, ao ponto. A titanomaquia, a guerra dos homens contra os deuses. Há sempre uma luta clássica em toda a mitologia do homem voltado contra a natureza, mas no fundo ele voltando-se contra si mesmo. Então, entre o ego e o superego há uma luta constante. Essa voz que fala sempre na minha mente e não se cala. Nós estamos sempre a lutar. E essa consciência pode ser o próprio planeta e os elementais que o constituem. Então, é uma guerra contra a natureza, utopicamente contra a natureza, é uma execução sem mandato divino. Porque aqui o Deleuze deixa esse verso. É uma execução sem mandato divino. Quer dizer, não há nenhum anjo que veio dos céus que alguma entidade celestial suprema ordenar para vir nos destruir. O que fica implicitamente patente de que esse alguém somos nós, ainda assim. Culpa o homem pela destruição da natureza. E fala de doenças, e traz novamente a distância religiosa de salvação. Não haverá Noé construindo arcas. Então nos traz aqui uma ressonância bíblica, uma ressonância das tábuas da Suméria, a história de Enuma e Elish, que fala também de um dilúvio, e a Grécia, os mais incas também tem uma narrativa de dilúvio. Dessa vez não tem o Noé. Então quem vai ser o Noé? É você mesmo. Então há uma desmotivação e um desespero que ele manifesta aqui. Há uma crítica antropológico-planetária do homem, atacando o ego pelo superego numa visão de revelações da imagética do id e a destruir a estrutura da personalidade. Quer dizer, o inconsciente vai contribuir para a destruição da personalidade do indivíduo. Nesse caso, o participante, eu não sei qual é o nome do grado, qual é o nome dele? Eu trouxe assim, foi muito denso, muito largo. Ela é dos Mystical Minds, era o Borquila, tinha mais dois. O nome dela é Bruno, e tem uma dama, a GP Mímica, mas tem mais dois. Dá para lembrar, se não está falar. Ela tem uma voz muito tridimensional, tem muita densidade na voz dela, e só o timbre vocal dele consegue nos trazer um ambiente nebuloso. Nós conseguimos ter uma representação mental que não há luz, está tudo negro, está tudo entendendo, e há sinais de trovoadas e tal, ciclone, você vê vento furioso, terremoto, não é? Então a narrativa dele é densa, sinistra, mas é preventiva. É preventiva. Então, é o estado de consciência que ele apresenta, ele acusa de ignorante, fala de ignorância, e traz aqui a neurose. Para quem já ouviu neurose ou psicose, aqui a mão esquerda e a mão direita na psicologia. Quando é psicose, tem também internamento, porque é uma questão hospitalar. Mas se for neurose, é uma questão de psicoterapia, aconselhamento psicológico, pode ter alguma coisa. O que é justamente a neurose? Tu tens medo de barata, mas nem vais ao hospital para tratar esse teu medo. Quando você vê barata, tu não gosta de escuridão, tu não gosta de altura, de pagar